Meus queridos alunos do 9º ano, estamos novamente retomando as nossas aulas de Química e na nossa aula de número 7 nós vamos falar sobre a eletrosfera dos átomos, como está distribuída, as camadas ou níveis de energia, e vamos aprender a distribuição eletrônica dos elementos químicos. Bem, eu sou a professora Evilane. E para início aqui nós vamos falar sobre Niels Bohr, vamos relembrar um pouco aqui sobre o modelo atômico Rutherford-Bohr. Niels Bohr, ele disse que na eletrosfera dos átomos existem órbitas, Para os 118 elementos que nós conhecemos hoje, na nossa tabela periódica, nós temos apenas 7 órbitas, Ou níveis de energia, que estão distribuídas em K, L, M, N, O, P e Q. As camadas mais próximas do núcleo, elas têm baixa energia, ou seja, os elétrons que se encontram nessas camadas mais próximas do núcleo, eles têm baixa energia. E os que se encontram mais afastados do núcleo, eles têm uma energia maior. Niels Bohr, ele disse que quando um elétron absorve esses pequenos pacotes de energia, que a gente chama de quanta ou quanto, ele se excita e a tendência dele é se afastar das camadas que estão mais próximas do núcleo para camadas mais afastadas, porque ele fica com bastante energia. Esse salto quântico que ele dá, ele é temporário. A tendência do elétron é retornar à posição inicial e ele devolve essa quantidade de energia que ele absorveu na forma de luz. Ou seja, a cada salto quântico que ele vai dando aqui na eletrosfera, nós vamos ter uma emissão de cor diferente. Bem, como as camadas K, L, M, N, O, P e Q são níveis de energia, então nós determinamos os níveis de energia pela letra N minúscula e atribuímos um valor matemático para cada uma. 7 camadas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bem, a quantidade de elétrons que cada camada pode suportar foi determinada por essa formulazinha matemática aqui, 2n elevado a 2. Onde n é o número do nível. Quem propôs essa fórmula matemática foi Heisenberg. Então, como é que a gente faz aqui, 1 elevado a 2 é 1. 2 vezes 1, 2 elétrons. Então, a camada de número 1, que é a camada K, ela só suporta 2 elétrons. A camada 2, 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 2, 8 elétrons. A terceira camada, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18 elétrons. A camada 4, 4 ao quadrado é 16, vezes 2, 32. Número 5, 5 vezes 5, 25, vezes 2, 50 elétrons. 6, 6 vezes 6, 36, vezes 2, 72. E por fim a camada de número 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 2, 98. Então, para as 7 camadas conhecidas, nós temos essas quantidades de elétrons possíveis para ela. É claro, pessoal, que essas camadas são infinitas, Apenas nós usamos essas 7 camadas hoje porque nós só conhecemos 118 elementos na tabela periódica, mas nós vamos ter a camada R, S e assim sucessivamente. Da mesma forma, os subníveis de energia. Quem falou de subníveis de energia? Foi Sommerfeld, Ele disse que os níveis de Niels Bohr também eram associados a subníveis de energia, que ele determinou esses subníveis com as letras minúsculas S, P, D e F. Os subníveis de energia também
são infinitos. Depois do F, G, H, I. Mas para os 118 elementos que conhecemos, nós só usamos os 4 primeiros, S, P, D e F, né? Ó, uma dicasinha para vocês. São Paulo, Distrito Federal. É só lembrar do nome de São Paulo e do Distrito Federal. Agora, essas quantidades de elétrons que cada subnível pode suportar, né? Essas quantidades de elétrons, pessoal, vocês vão ver como é que eles foram descobertos quando a gente for estudar na próxima aula os números quânticos, né? Mas, por enquanto aqui para a nossa aula, entendam que são sempre valores pares, aumentando de 4 em 4. 2, 6, 10, 14. O G, 18 e assim sucessivamente. Bem, voltando para cá. Como nós temos apenas 118 elementos na tabela periódica, a camada O, P e Q, elas não podem ser distribuídas com essa quantidade total de elétrons. Nós só vamos poder trabalhar com dos 50, 32, dos 72, apenas 18 e dos 98, apenas 8. Se você somar todos aqui, vai dar 118 como resultado, ou seja, é a quantidade de elementos que nós temos na nossa tabela atual, mais recente, né? Então, para trabalhar com esses elétrons, pessoal, um cientista chamado Linus Pauling, ele criou um diagrama. Nesse diagrama, nós vamos trabalhar com a ordem crescente de energia dos subníveis, né? Os elétrons vão ser distribuídos de acordo com essa distribuição aqui, ó, ordem crescente de energia. E como foi que ele criou esse diagrama? Bem, nós temos as 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma tem um valor de nível de energia, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós sabemos, de acordo com a fórmula de Heisenberg, quantos elétrons cada camada vai suportar para a distribuição dos 118 elétrons ali, né? Dos 118 elementos. E ele criou dessa forma. Bom, como a camada K é a camada de número 1 e ela só pode ter 2 elétrons, então o único subnível possível para ela é o subnível S, porque ele só pode ter 2 elétrons, no máximo, né? Pode ter menos, professora? Pode sim. Cada subnível que está aqui, ele pode ter sempre a menor quantidade do que está determinado. Ele nunca pode ter uma quantidade a mais. Então, eu posso ter S1, eu posso ter P1, P2, P3, P4, P5 e assim sucessivamente. D, eu posso ter D1, D2 até chegar em D10. Eu não posso ter S3, P7, D11 e F15. Isso não é permitido, ok? Então vamos aqui, ó. A segunda camada é a camada de número 2. Como ela pode ter no máximo 8 elétrons, então ela só pode ter os 2 primeiros subníveis aqui, S e P. Como assim, professora? Você soma 6 mais 2 é 8. E aí ele montou 2S2, 2P6. A camada M, que é a camada de número 3, só pode ter os 3 primeiros subníveis, porque ela só pode ter 18 elétrons. Então, ó, 3S2, 3P6, 3D10. E assim o diagrama foi sendo construído. A camada N e a camada O, 4 e 5. As duas vai ter a mesma quantidade de elétrons, 32 em cada uma. Então, elas vão ficar completa com os 4 subníveis permitidos até o momento. Então, nós vamos ter 4S, 4P, 4D e 4F. 5S, 5P, 5D e 5F. A camada P, ela só pode ter 18 elétrons, né? Então, vai ter o subnível S, P e D.
E por fim, a camada Q, que até o momento nós trabalhamos com 8 elétrons. Então, 7s e 7p. Agora, como nós vamos saber qual é a sequência de energia? De onde vem essa sequência de energia aqui? Como ela é muito extensa, eu coloquei começando aqui na parte de cima e terminando aqui na parte inferior. Essa sequência aqui, pessoal, ela surgiu dessa regrinha aqui, ó. Você vai traçar uma linha imaginária aqui, ó. Então, nós temos o primeiro subnível de energia, um S2. Esse é o subnível de menor energia dentre todos, né? Então, tá aqui, ó, um S2. Aí você pega e passa outra linha aqui, ó, aqui em cima, né? Então, nós vamos ter o subnível 2S2, ó, sempre descendo na diagonal, vindo do lado direito para o lado esquerdo, de cima para baixo. Então, nós temos aqui, ó, 2S2. Novamente, você vai pegar aqui, ó, e vai traçar uma linha imaginária. Aí, sempre começa de cima para baixo. 2P6, 3S2. Novamente, vamos traçar aqui, ó, uma linha imaginária. Então, nós vamos ter 3P6, 4S2. Novamente, traçamos aqui uma linha imaginária, começando aqui de cima, 3D10, 4P6 e 5S2. Novamente, vamos traçar aqui uma linha imaginária, né? 4D10, 5P6 e 6S2. Novamente, outra linha imaginária, né? Então, nós vamos ter 4 aqui agora. 4F14, 5D10, 6P6 e 7S2. E, por fim, a sequência dos 3 últimos subníveis. 5F14, 6D10 e 7P6. Então, pessoal, essa é a ordem crescente de subníveis de energia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos trabalhar com isso aqui nas nossas aulas de química para a resolução dos exercícios, né? Então, entendam, esse é o diagrama de Linus Pauling. Você pode aprender a sequência feita dessa forma, né? Ou então você já aprende a sequência direto aqui. Eu sei que você pode dizer, como isso deve ser muito complicado. Não, a prática vai fazer vocês se acostumarem com essa sequência aqui, certo? Então não se preocupe que vocês vão conseguir aprender bem direitinho, ok? Então agora eu vou explicar para vocês como é que nós vamos usar esse diagrama para fazer distribuição de elementos no seu estado fundamental e de cátions e de ânions. Bem, vocês lembram que na aula anterior eu falei que existe 2 tipos de elemento químico, né? Ou ele está totalmente neutro, ou ele está com carga positiva ou com carga negativa, né? Um elemento no seu estado neutro, ou seja, no seu estado fundamental, é quando a quantidade de partículas positivas e negativas são iguais. Já se essa quantidade de elétrons for menor, nós vamos ter um íon positivo, porque vai ter uma maior quantidade de prótons, e ele é chamado de cátion. Se a quantidade de elétrons for maior do que a quantidade de prótons, então nós temos um íon chamado de ânion. Agora nós vamos aprender a usar o diagrama de Linus Pauling para fazer a distribuição dos elétrons desses elementos no estado fundamental e na forma de íons. Primeiramente, vamos aprender no estado fundamental. Bem, se vocês observarem, eu coloquei 3 elementos aqui: o sódio, o enxofre e o bário. Os 3 no estado fundamental, desprovidos de carga. Neles eu coloquei o número atômico. Quando os elementos são neutros, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, não é verdade?
E a quantidade de prótons corresponde ao número atômico desses elementos. Então, se eu represento aqui o número atômico 11 do sódio, eu estou dizendo que ele tem 11 prótons e, consequentemente, 11 elétrons. Então, nós vamos distribuir os 11 elétrons que ele tem de acordo com o diagrama de Linus Pauling, seguindo a sequência de energia. Primeiro, 1s2, depois 2s2. Aí você vai contando esses números aqui que ficam em cima dos subníveis, que é justamente a quantidade de elétrons que nós estamos distribuindo. Tem 2 aqui, com mais 2 aqui, 4. Para 11 está faltando 7 ainda, né? Então nós podemos ver aqui, ó, para a terceira linha, 2p6, 3s2, 2p6, 3s2. Vamos recontar novamente. 2 e 2, 4. 4 e 6, 10. Opa, professora, aqui não pode ter 2 elétrons, né? Porque são apenas 11. Eu disse para vocês que os subníveis, eles não podem ter uma quantidade maior de elétrons que eles suportam, mas menos eles podem ter, né? Então, ó, aqui em vez de ter os 2, nós só vamos colocar 1. 2 e 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Tá aqui a nossa distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus Pauling. O enxofre, que é 16, começamos da mesma forma que fizemos aqui no sódio. O primeiro subnível é o 1s2. O segundo subnível, 2s2. O terceiro subnível, 2p6. O quarto subnível, 3s2. Aqui, ó. Aí nós vamos vir para essa linha aqui, ó. 3p6, 4s2. 3p6, 4s2. Mas vamos contar a quantidade de elétrons que nós já distribuímos. Ele só precisa de 16, né? 2 e 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Então, está faltando apenas 4, ó. Então, nós vamos apagar aqui todo o subnível 4s, que não vai ser preciso. E aqui, ó, nós só vamos completar com o que está faltando. 10 com 2, 12. Então, precisamos aqui de 4 elétrons. O máximo não é 6? Se você somar tudo aqui, vamos ter 16 elétrons distribuídos. O bário, 56. Começando. 1s2. Vou aproveitar essa que já está feita aqui, ó. 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. Aqui falta muito ainda para 56, né? Então, vamos vir aqui para o diagrama. Depois do 3p6, 4s2. Aí vamos vir para cá, ó, para essa linha, começando lá de cima. 3d10, 4p6. Aí vamos ter 5s2, né? Indo para essa próxima linha aqui, ó. 4d10, 5p6 e 6s2. Vamos contar para saber quantos elétrons nós já distribuímos. 2 e 2, 4, com 6, 10. 12 com 6, 18. Com 2, 20. 20 com 10, 30. 36. Com 2, 38. Com 10, 48. Com 6, 54. Com 2, 56 elétrons. Todas as distribuições de cada elemento do seu estado fundamental estão aqui representadas. Mas preste atenção aqui agora. Toda distribuição, ela nos fornece a camada mais externa, que a gente chama de camada de valência, que é aquela que fica mais afastada do núcleo, ou seja, aquela que vai ter uma concentração maior de energia, né?
Temos o subnível mais energético também e temos o subnível mais externo. Então, o que seria a camada de valência numa distribuição pelo diagrama de Linus Pauling? Seria a camada de maior valor numérico. Se você prestar atenção aqui no sódio, nós temos a camada 1, a camada 2 e a camada de número 3, K, L, M. Então, a M vai ficar mais afastada do núcleo. Então, a nossa camada de valência está aqui, pessoal, ó, 3S1. Só tem um subnível aí representado, que é o subnível S. E ele está incompleto, né? No segundo aqui, ó, nós vamos ter a camada 1, a camada 2, a camada de número 3. A camada é sempre esse número maior que fica antes do subnível. Bom, se nós temos a camada K, L e M, a M é a que fica mais afastada do núcleo. Só que aqui nós vamos ter dois subníveis, 3S2, 3P4. Então aqui nós vamos ter a nossa camada de valência e aqui também nós vamos ter a nossa camada de valência, só que com dois subníveis. Na distribuição do bário, nós temos a camada 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós temos a camada K, L, M, N, O, P. Então, P é a mais afastada do núcleo. Nós vamos ter aqui, ó, essa camada P e ela só tem esse subnível de energia aqui. Então, a camada de valência do bário é 6S2. Bom, se nós já descobrimos a camada de valência, eu posso também informar para vocês qual é o subnível mais energético, aquele de maior energia. O subnível mais energético, pessoal, é sempre aquele que termina uma distribuição eletrônica. Então, no caso do sódio, o 3S1, além de ser a camada de valência, é o subnível mais energético, né? No 3S2, 3P4, terminamos aqui, ó, em 3P4 a distribuição. Então, aqui será, ó, o 3P4, o subnível mais energético, certo? E na distribuição do bário, terminamos em 6S2. Então, além da camada de valência, aqui também será o subnível mais energético, ok? Sempre aquele que termina a distribuição. E qual é o mais externo? O mais externo é o que está dentro da camada de valência. Se nós temos apenas um, então o subnível mais energético aqui é o 3, ou mais externo, certo? É o 3S1. Então, ele é a camada de valência, o subnível mais energético e o subnível mais externo. Agora, quando nós temos dois subníveis na mesma camada, a gente considera o mais externo aquele que está mais longe do núcleo do átomo, ou seja, entre o 3S e o 3P, o mais energético é o 3P. Se tivesse o 3D, seria o 3D. Então, 3P4 é o subnível mais externo. Ah, professora, mas o subnível energético é sempre o subnível mais externo? Não. O subnível mais energético é o que termina qualquer distribuição eletrônica. O mais externo, ele precisa estar dentro da camada de valência e nem sempre os dois coincidem. O exemplo que eu dei aqui foi apenas uma coincidência. Aqui no terceiro também vai ser o subnível mais externo, ok? Temos a ordem geométrica de distribuição. O que é essa ordem geométrica de distribuição? É quando você coloca todos os subníveis de uma única camada lado a lado. Então, nós temos aqui a ordem energética ou geométrica do sódio, já está completa direitinho. Aqui também nós temos a ordem energética, ó. Nós vamos ter a camada K, a camada L e a camada M, em sequência, colocando todos eles. Mas aqui no bário, nós precisaríamos ajeitar essa sequência. E como é que ficaria a ordem geométrica aqui, ó? Ficaria um S2, que é a camada K, 2S2 e 2P6, né, que é outra camada.
Aí a camada de número 3, nós temos 3S2, temos 3P6, está aqui, ó, temos 3D10. Então a gente colocaria lado a lado cada uma. Camada K, L, M. Camada N seria a de número 4. 4S2, 4P6 e 4D10, né? Essa daqui seria a camada N. E assim sucessivamente. A camada O seria 5S2 e 5P6, né? 5S2, 5P6, camada O. E por fim, a camada P, 6S2. Então essa seria a ordem geométrica. É quando você coloca os subníveis de energia, não em mais ordem de energia, ordem crescente. Você coloca eles junto dentro da sua própria camada, certo? Nós agora vamos aprender a fazer distribuição de íons. Bem, nós agora vamos fazer distribuição de íons. Vocês têm que lembrar uma coisa. Íons que têm carga positiva, nós vamos retirar elétrons. E íons que têm carga negativa, nós vamos adicionar elétrons. Onde, professora? Na camada de valência da distribuição de cada um. Então, a gente faz a distribuição como se eles não estivessem perdendo e nem ganhando elétrons. Ah, professora, eu não podia logo tirar ou colocar a quantidade de elétrons e já fazer a distribuição diretamente? Não, é errado fazer dessa forma. Para elementos que têm número atômico pequeno, pouca quantidade de prótons, muitas vezes isso dá certo. Mas elementos que têm um número atômico um pouco maior, como o ferro aqui, essa distribuição você já tirando os 2 elétrons que ele tem aqui para ser retirado, não dá certo se você fizer os 24 elétrons de maneira normal. Então, primeiro, a gente sempre faz a distribuição do elemento como se ele estivesse no seu estado fundamental. Depois, nós retiramos a camada de valência de cada um e vamos colocar ou retirar os elétrons dessa camada de valência, começando sempre do subnível mais externo e voltando para o que é menos externo dentro da camada de valência, certo? Bem, eu dei aqui como exemplo o cálcio. Cálcio tem 20 elétrons aqui, ó. Então, se ele tem 20 elétrons, nós vamos distribuir os 20 elétrons. Deixa pra gente retirar os 2 elétrons depois da distribuição, certo? Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, eu estou seguindo aqui, ó, o diagrama, 3S2, 3P6, 4S2, ó, presta atenção aqui, 2 e 2, 4 com 6, 10, 12 com 6, 18, com 2, 20 elétrons. Qual é a nossa camada de valência? É a de maior valor numérico, aquela que está mais afastada do núcleo. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, ó. Tá aqui a nossa camada de valência. Quantos elétrons tem nessa camada de valência? Apenas 2. Se esse elemento, ele precisa perder 2 elétrons, então, ó, nós vamos retirar aqui a camada todinha, porque ele vai perder os 2 elétrons. Não existe subnível sem quantidade de elétrons, certo? Então, 4S2 vai sumir, a nossa distribuição vai ficar aqui, ó, só de 18 elétrons, 2, 4, 10, 12, 18. O cloro são 17 elétrons, distribuindo aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, nós temos 10. 3S2, 3P5, porque só são 17. 2, 4, 10, 12, 17. Nossa camada de valência, camada 1, camada 2, camada 3, essa é a de maior valor numérico. Só que ela tem 2 subníveis, ó. Então a camada de valência será os 2 aqui, 3S2 e 3P5. Quantos elétrons nós temos aqui?
2 elétrons, com mais 5 elétrons, nós temos 7 elétrons. Esse elemento, ele precisa ganhar um elétron. Então, o subnível 2, ele já está completo. A gente sempre começa a mexer no subnível mais externo, que é o que está por último na camada de valência, né? Ele é o mais externo e ele é o mais energético. Mas a gente mexe sempre aqui, ó. Então, em vez de ser 3p5, vai ficar 3p6. 2, 4, 10, 12, 18, porque ele ganhou um elétron. O ferro 26, vamos fazer a distribuição normal aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Lembre que o subnível D pode ter até 10, né? Olha, 2, 4, 10, 12 com 6, 18, com 2, 20, 20 com 6, 26. Os 26 elétrons do ferro estão distribuídos. Qual é a camada de valência? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Então, essa camada aqui é a camada de valência. Quantos elétrons ela tem? 2. Quantos elétrons o ferro terá que perder? 2. Então, se na camada de valência só existe 2 elétrons, ó, então ela vai ter que sumir da distribuição, ela vai ter que sair daí. Então, a nossa distribuição, depois do 3p6, nós vamos ter que ir diretamente para o 3d6. Então, a distribuição vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6, porque dá 24 elétrons, 10, 12, 18, com 6, 24. Então, cuidado, se você tivesse feito a distribuição dos 24 elétrons diretamente, a distribuição não teria ficado dessa forma, né? Porque você chegaria aqui, ó, 10, 12, 18, 18 com 2, 20, aí você só colocaria 4 aqui. E a distribuição correta é essa daqui, ok? Bem, pessoal, na próxima aula, nós vamos falar sobre números quânticos. Esses números quânticos foi um estudo feito por Erwin Hoyne, né? O que elaborou o nosso modelo mais atual, né? Com a ajuda de De Broglie e Heisenberg. Então, nós vamos aprender o que são esses números quânticos e qual a importância para os elétrons. Um grande abraço da Tia Vi e até a próxima aula.